Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa quinta-feira, 22 de fevereiro. Pois é, Thiago Nunes não é mais técnico do Botafogo. Não teve furo de reportagem, não teve matéria sobre isso. Teve diretamente uma nota do Botafogo informando a todos a decisão que foi tomada. Já, inclusive, vou trazer na íntegra o teor dessa nota. E vamos trocar uma ideia também sobre os próximos passos. Textor, segundo Gentili, vai comandar a busca pelo novo técnico. Mas já tem nome no radar? Antes da gente falar sobre isso, quero destacar também que a gente vai falar sobre Vitor Sá. O atleta está a caminho do Krasnodar da Rússia. Quanto que o Botafogo vai ganhar nessa negociação? Ele queria sair, o Textor não queria vender, mas no fim das contas decidiu pela saída. Antes de mais nada, Fogão, te peço por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se aqui no canal. Nós estamos quase alcançando os 40.900, muito próximos dos 41 mil inscritos e com a ajuda de vocês chegaremos lá. Aproveito também para lembrar que às 22h05 eu e Ricardo Azambuja estaremos por aqui para poder trocar aquela ideia com a rapaziada. Tem muito assunto para a gente debater, para a gente resenhar. Então, claro, você é nosso convidado. Dito isso, Fogão, vamos em frente. Vamos começar falando aqui sobre essa saída do Vitor Sá. Eu sei que a saída do jogador dividiu opiniões. Tem muito botafoguense que ficou, não é possível, o botafoguense não tem um dia de paz, eu não teria vendido, quer sair, mas tem contrato, não tem que vender nada. Eu até entendo quando você tem, por exemplo, um bom momento, um bom ambiente, o jogador não está sendo tão utilizado e ele quer sair. É uma circunstância completamente diferente. Se o clube chega e fala, não vou te negociar. Você tem contrato com a gente, trate de trabalhar para buscar o seu espaço na equipe, porque se você foi contratado pela gente é porque a gente acredita que você tem talento para poder agregar no nosso elenco. Quando é assim, eu realmente concordo que não tem que vender, não. O Flamengo, por exemplo, o Pedro estava sendo reserva para o Gabriel Barbosa. Queria sair, começou a forçar uma saída. A diretoria do Flamengo chegou e falou, não vou te negociar. Ele continuou, acabou ganhando mais espaço, hoje inclusive é titular da equipe da Gávea. É só um exemplo, entre tantos outros que a gente poderia citar aqui. Mas esse foi um exemplo mais recente, digamos assim. No caso do Vitor Sá, a situação é diferente, porque o ambiente do Botafogo, toda essa atmosfera carregada, pesada, que vem desde o ano passado, mesmo que ele tenha ido bem, e somando a isso, decisões do próprio Thiago Nunes de preterir o Vitor Sá, colocar o atleta numa posição que não tem nada a ver com aquela que ele se destacou, você sabe bem, Vitor Sá jogou de ala, de ponta direita, jogou ali inclusive como um ponta esquerda, só que 2 vezes um tempo em cada partida até que ele teve a chance de jogar mais tempo. Então o jogador estava insatisfeito. Numa situação como essa, onde a gente já tem um ambiente carregado, pesado, um atleta insatisfeito, eu entendo que o melhor para todo mundo não é a sua permanência. E aí a decisão de vender o Vitor Sá faz muito mais sentido, pelo menos, claro, no meu ponto de vista. O grande X da questão é, quanto que o Botafogo vai ganhar nessa negociação? Nunca é demais lembrar que na ocasião da sua contratação, o Botafogo pagou cerca de 13 milhões de reais pela contratação do atleta. Agora, nessa negociação com o Krasnodar da Rússia, os moldes são os seguintes, sempre destacando que isso não foi comunicado pelo Botafogo, foi um trabalho de apuração, mais especificamente falando do Anselmo Góes, no jornal O Globo. O Botafogo vai faturar 1.800.000 euros, cerca de 9,6 milhões de reais, vendendo 80% dos direitos econômicos do atacante. Além disso, existem gatilhos na negociação que podem fazer o valor subir para 2,3 milhões de euros, cerca de 12,2 milhões de reais. Deve ser número de jogos, gols, assistências, coisas assim. Como o Botafogo está mantendo ainda 20% dos direitos econômicos, eventualmente, esse montante total que o Botafogo vai arrecadar
com a saída do Vitor Sá, pode aumentar mais ainda. Mas a gente vai ter que aguardar porque ficamos no campo do se. Se ele for bem, se ele alcançar as metas, se ele vier a ser vendido para uma outra equipe. Então tem muito se nessa história. Fixo mesmo são 9,6 milhões de reais. No primeiro momento, portanto, o Botafogo sai no prejuízo. Vale destacar ainda que o atleta está assinando contrato com o Krasnodar até meio de 2025. 15 meses, portanto. O que, inclusive, sinaliza muito bem a condição de ambiente interno que a gente tem no Botafogo. Afinal de contas, o atleta, para assinar um contrato de 15 meses com uma equipe da Rússia, é sinal de que qualquer coisa era melhor do que continuar no Botafogo nessa circunstância. Sinceramente, é seguir adiante e o John Textor voltar ao mercado. Por quê? Temos até o dia 7 de março, 2 semanas até lá, para a gente poder contratar mais um ponta. Sim, precisaremos. O Savarino pode fazer o lado esquerdo? Pode. A gente tem o Luiz Henrique, tem o Júnior Santos, tem o Jefinho, tem o Emerson Urso. Mas, sinceramente, a gente precisa contratar mais um atleta. A gente tinha 5 alternativas muito boas mesmo, para jogar pelas pontas do Botafogo. Mas agora, por exemplo, na fase de 2 e 3 da Libertadores, a gente não conta mais com esses atletas. Vitor Sá, Jefinho e Luiz Henrique, pelo menos momentaneamente esses dois, por conta de lesão. Então, para o jogo da volta contra o Aurora, e de repente até para a primeira partida da fase 3, o Botafogo classificando, a gente só vai ter Júnior Santos, Savarino e o Emerson Urso. Que no começo da temporada, vale lembrar, o que se falava é que ele seria emprestado. Então o Botafogo precisa recuperar Jefinho e Luiz Henrique, mas tem que ir ao mercado, no meu entendimento, para trazer um atleta que venha substituir o Vitor Sá. Pelo menos eu penso dessa maneira. Agora, sobre Thiago Nunes, Fogão, vamos falar um pouquinho aqui sobre a saída do comandante, né, do treinador. O Botafogo, conforme eu disse, ele comunicou em nota oficial essa decisão. Não tivemos nenhuma notícia, nenhum furo de reportagem, nenhum disse-me-disse. Foi simplesmente seco, direto ao ponto. A nota do Botafogo traz a seguinte informação. O Botafogo informa que Thiago Nunes não é mais técnico da equipe profissional. Em reunião das lideranças do clube, na manhã desta quinta, foi decidido o término do vínculo com o treinador. John Textor e o departamento de futebol estão no mercado em busca de um novo comandante para liderar a equipe nos desafios da temporada. O Botafogo agradece Thiago Nunes e sua comissão técnica pelos serviços prestados e deseja sucesso nos próximos desafios. Aquela mensagem protocolar. Apesar da dedicação e trabalho realizado no dia a dia, os resultados apresentados não foram os esperados. O auxiliar técnico permanente do Botafogo, Fábio Matias, assume interinamente e inicia as suas atividades no posto no treino dessa sexta. Matias estará na beira do campo na partida contra o Audax, no Newton Santos, válido pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. Eu falei mais cedo aqui no canal, Fogão, sobre a necessidade da gente ter uma liderança forte no comando técnico e no departamento de futebol. A primeira decisão do Textor em tirar o Thiago Nunes, demitir o Thiago Nunes, traz uma mudança, ou uma possibilidade de mudança, nesse perfil de liderança na comissão técnica. A liderança do Thiago Nunes, ao longo do tempo, foi se mostrando frágil. O treinador, nas coletivas pós-jogo, cansava de falar sobre os atletas, toda hora apontando o dedo para os atletas. Para completar, no jogo contra o Aurora, ainda é expulso de uma maneira completamente infantil. No momento que a gente tem muito sendo falado sobre emocional, parte psicológica dos jogadores e tudo mais, o treinador não pode mostrar essa fragilidade. E foi o que ele mostrou. Eu não sei, sinceramente, se esse gestual do Thiago Nunes acabou influenciando a decisão do Textor. Mas o fato da gente ter uma liderança que não se mostrou capaz de suportar uma pressão inicial por resultados, dá muito tom daquilo que era necessário fazer. A demissão do Thiago Nunes, portanto,
foi acertada. Até porque o treinador iniciou o processo da própria fritura. A gente falou isso aqui no canal. Não estou conseguindo entender qual é a do Thiago Nunes. O óleo está na panela e ele está acendendo fogo e jogando gasolina. Foi falado isso por mim aqui no canal. Agora, é importante pontuar. O Mazzuco, como diretor de futebol, ele também tem que ser cobrado. E no meu entendimento, inclusive, é preciso uma mudança no comando do departamento de futebol. Porque a liderança do Mazzuco, em vários momentos, foi omissa. O profissional não apareceu em períodos de crise, ficou quieto, nada falou, e a gente não pode, nesse momento do Botafogo, ter uma liderança frágil, pelo contrário. Por isso, inclusive, a escolha do Textor para o novo técnico do Botafogo é um momento tão importante nessa temporada de 2024. Uma escolha acertada vai colocar o Botafogo novamente nos trilhos e vai nos dar a condição de nos tornarmos competitivos, verdadeiramente competitivos. E o Botafogo precisa disso. O Botafogo precisa de um comandante, eu diria até um manager, mais apenas do que um simples técnico, que tem o perfil de liderança forte, que tem o perfil vencedor, que tem a capacidade de gerenciar muito mais do que somente a equipe e seus jogadores, conforme foi o caso do Castro. A gente precisa de um manager para que essa ideia, esse conceito de Botafogo Way possa voltar aos trilhos. E o projeto do Botafogo, aquele projeto inicialmente pensado, possa novamente seguir adiante. A gente voltar a evoluir nesse sentido. O Textor precisa cobrar o Mazzuco e precisa cobrar também o Brito. Afinal de contas, o Head Scout e o diretor de futebol foram os grandes responsáveis por sugerir o nome do Thiago Nunes. E cá entre nós, para o momento do Botafogo, para esse novo momento que o Botafogo possui, com muito investimento, atletas chegando aí sendo a principal contratação da história do futebol brasileiro, a mais cara, nós precisamos de um treinador que tenha bagagem, casca, experiência, que seja vitorioso de verdade. Não era o caso do Thiago Nunes, muito embora ele já tenha sido campeão da Sul-Americana e Copa do Brasil. Mas veio num período de baixa. O Thiago Nunes sai do futebol brasileiro e vai para o futebol peruano. Ele não estava subindo prateleira, ele estava descendo prateleiras. Não é esse o tipo de profissional que a gente precisa ter no Botafogo. O que se fala nesse momento é que o Textor deve buscar um treinador estrangeiro. E eu acredito que um treinador português deve ser a prioridade. Inclusive, se eu tivesse que fazer um ranking, primeiro nacionalidade portuguesa, depois, de repente, um argentino. Talvez até uma nacionalidade espanhola, mas a nacionalidade portuguesa, pelo menos a priori, eu entendo que é o foco total. Não tem ainda um nome com negociação, com conversas em andamento, mas eu acredito que muito em breve isso vai acontecer. Porque o Botafogo precisa agilizar para ganhar tempo, visando a preparação para a fase 3 da Copa Libertadores. É preciso encontrar esse profissional o mais rápido possível. Enfim, Fogão, são essas as informações que eu queria passar aqui nesse vídeo. Te convido a deixar o like, novamente, e a chegar por aqui no canal às 22h05 para a nossa tradicional resenha. Eu e Ricardo Azambuja trocando aquela ideia com a rapaziada. Fechou? Um grande abraço e até daqui a pouco.